Olá, quinto ano, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, nós vamos estudar um assunto novo, que é o quê? Advérbios. Então, vocês aí em casa, peguem o livro de vocês, coloquem na página 126. 126, onde tem um assunto que é advérbio. Aí tem, ó, João e Maria entraram aqui rapidamente ontem. As três palavras destacadas se referem a verbos, modificados são advérbios. Então, aqui, rapidamente e ontem são o quê? São advérbios, não é? Como aqui, ó. Aqui é advérbio de lugar. Aqui é advérbio de lugar. Aí tem rapidamente. Rapidamente. Advérbio de modo. Já a palavra ontem. Ontem é advérbio de quê? De tempo. De tempo. Então, essas três palavrinhas são advérbios. Conheça os vários tipos de advérbio. Então, aí nós temos o quê? De lugar, modo e tempo. Aí tem de lugar, os advérbios que são de lugar. Aqui, ali, aqui, cá, acolá, além, aqui, longe, perto, diante, atrás, fora, dentro, abaixo, acima, debaixo, de frente. Então, tudo isso são o quê? São advérbios de lugar. Já os advérbios de tempo, hoje, ontem, logo, amanhã, cedo, tarde, nunca, sempre, agora, são advérbios de tempo. Os advérbios de modo, bom, mal, assim, depressa, devagar. Já tem, aí tem como o quê? As terminações, mente, que vai ser o quê? Advérbios de modo. Tem os advérbios de quê? De intensidade, muito, pouco, bastante, menos, tão. Aí tem os advérbios de afirmação, sim, certamente, certo, de dúvida, talvez, acaso, possivelmente, de negação, não. Isso tudo são o quê? São advérbios. Há também advérbios de interrogação, de lugar, onde, de tempo, quando, de modo, como, de causa, por quê. Então, tudo isso são advérbios. Então, tem advérbio de quê? De lugar, de modo, de tempo, de afirmação, de dúvida, de intensidade e de negação. Então, tudo isso para cada advérbio, não é? Tem seu advérbio indicando se é de quê? Se é de lugar, de modo, de tempo, né? De negação, de intensidade. Então, tudo isso são advérbios. Aí, na tarefa, na página 127, na tarefa, tem assim, sublinhe, classifique os advérbios. Então, onde for advérbio, você vai passar um tracinho abaixo e vai dizer se esses advérbios de tempo, de modo, de intensidade. Aí tem, parabéns, ontem você se comportou educadamente. Aí você vai dizer, você vai passar um tracinho abaixo dos advérbios e vai dizer que tipo de advérbio ele é, se é de tempo, de lugar, de modo. Do mesmo jeito na letra B, na C, na D, na E e na F e na G e na H. Então a B tem esse livro, é realmente fascinante. Possivelmente Pedro não virá ao piquenique. As pessoas entraram no estádio tranquilamente. Raramente venham aqui. Sandra saiu cedo de casa. Talvez eu já visitar minha prima. Estou muito cansada. Então, aí, em cada frase dessa tem o quê? Tem um advérbio. Então, você vai sublinhar e vai dizer que tipo de advérbio é esse. Se é o quê? De lugar, se é de tempo, se é de modo, se é de dúvida, se é de intensidade. Aí o 2 tem assim, completa as orações com os advérbios pedidos. Aí aqui, quando é advérbio de intensidade, é o quê? Mais, muito, não é? Aí, Maria é a alta da turma. É um advérbio de intensidade.
A professora fala de modo ou bem ou mal. Estudo de casa. Lugar, perto, longe, não é? Temos trabalho para. Aí vai ser 2 advérbios de tempo e de intensidade. Aí a tecnologia está avançada de intensidade. Já o 3 você vai sublinhar e classificar os advérbios. Aí tem, com certeza faremos um belo programa. Que advérbio é esse? É de tempo, de lugar, de afirmação. Às vezes durmo cedo. Sairemos logo mais à noite. Então aí você vai classificar que tipo de advérbios são esses. Aí tem, transforma os adjetivos em advérbios de modo. Quando é de modo, tem o quê? Mente, nós vamos acrescentar. Mente tem horrível, como é que vai ficar? Fraco, fiel, paciente, fácil, antecioso. Então, fiel, fielmente, não é? Raro, raramente, não é? Certo, certamente. Então, é isso que vocês vão fazer nesse 4 aqui. Vai acrescentar a palavrinha mente e transformar o quê? Transformar os adjetivos em advérbio. O 3 você vai sublinhar e dizer se é advérbio de tempo, de modo. Aí o 2 também você vai completar as orações, né, as frases com os advérbios que estão entre parênteses, de intensidade, de modo, de lugar, de tempo, de modo, de intensidade. E o 1 você vai o quê? Vai classificar e sublinhar os advérbios. Por exemplo, Sandra saiu cedo de casa. Cedo é advérbio de quê? De tempo. Aí você vai sublinhar cedo e colocar advérbio de tempo. Isso, gente, na página 127, que hoje nós falamos sobre o quê? Sobre advérbios, não é? Que advérbio é o quê? É a classe de palavras que se refere ao verbo, que modifica o verbo em advérbios, né? Então, isso são o quê? São advérbios, como advérbios de lugar, advérbio de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação e de dúvida. Então, aí, para cada advérbio tem um significado. Aqui vai ser advérbio de quê? De lugar. Ontem vai ser advérbio de quê? De tempo, não é? Muito. Vai ser advérbio de quê? De intensidade. Sim, advérbio de quê? De afirmação. Talvez, advérbio de dúvida. Não, já está dizendo, negação. Então, todas essas palavras são advérbios. E tem aqueles advérbios que também são interrogativos, não é? Como a gente assim diz, de onde? Como é? Onde você mora, né? É de lugar, está perguntando o lugar onde você mora, né? Há quanto tempo? Há quanto tempo você mora naquele lugar, que é advérbio de tempo, não é? Como? Como é advérbio de quê? De modo, não é, gente? Então, tudo isso são advérbios. Então, nossa tarefa de hoje, a explicação na página 126 e a tarefa na página 127. Daqui a pouco nós voltamos com o quê? Com ciências. Agora, dando continuidade à nossa aula. Então, o livro de vocês vão colocar lá na página 334, onde tem algumas propriedades dos materiais, não é? Os materiais têm algumas propriedades que nos ajudam a diferenciar algum dos outros e decidir qual o uso adequado de cada um, né? Por isso, achamos aqui nas fotografias. Aí tem latas, pneus, lápis, copo e recipiente de tampa. Aqui tem vários tipos desses pneu, não é? Lata, que é o que? Alumínio, vidro, que é o copo, madeira, que é o lápis, e plástico, que é o que? Que é o recipiente com tampa, e borracha, que vai ser o que? O pneu. Então, aqui tem vários materiais. Aí tem assim, diversidade de uso dos materiais. Aí tem
Dispomos de uma grande diversidade de materiais: madeira, metal, plástico, vidro, rocha, cimento, papel, borracha, lã, argila, água e tantos outros. A humanidade nos utiliza de diferentes objetos para ter condições de vida mais confortáveis. O uso que se faz de cada material em relação às suas propriedades, imagina como é importante construir uma casa que resiste à chuva e aos fortes ventos, uma peça de vestuário que nos protege de quê? Do frio. O fio condutor que transmite energia elétrica até a escola. Por isso é importante que a ciência estude todos os materiais e a tecnologia que é usada o quê? É utilizar nos conhecimentos para facilitar o quê? A nossa vida. Aí aqui tem as propriedades. Aí tem densidade, que é o quê? A relação entre a quantidade do material, que é a massa, e o espaço que ele ocupa, que é o volume. Assim, quanto mais massa houver em determinado volume, maior será a intensidade do material. Então, aqui tem uma rolhazinha e aqui uma pedra, né? Em densidade de quem? E quem afundar mais é o quê? A pedra ou a rolhazinha? A pedra, não é? Já a elasticidade é a capacidade de um material voltar à sua forma de origem, após certa força causada por quê? Por deformação, aqui como uma bexiga. Se a gente solta essa bexiga, ela vai se encher. Mas no que a gente secar, ela vai se transformar no objeto original, na forma original, né? Do mesmo jeito, se a gente pegar um elástico e esticar, esse elástico ele vai ter dado, mas ele vai transformar a origem dele, não é? Já a resistência à tenacidade também, a capacidade de um material resistente ao impacto sem deformar, por exemplo, o aço. É utilizado em construção devido com maior resistência, não é? E possíveis impactos, não é? Na construção de quê? De grades, não é? De materiais. Já a dureza, a resistência ao desgaste, o material menos duro geralmente se desgasta em alguns atritos, não é? Fracamente, não é? Ok, se a gente esfregar assim um material mais, ele vai o quê? Despedaçar, não é? A capacidade dele. Já o diamante, né, é um mineral. Ele é muito duro e resistente, não é? E não, por isso ele não é riscado por nenhum outro. A lousa é mais dura, não é? Que é a lousa que a gente utilizamos, como aquela lousa de giz, né? Portanto, ela risca o giz e não se desgasta, não é? Já a condutabilidade, ó, a capacidade de um material permitir energia e desloque ao seu interior. Essa condutabilidade pode ser térmica ou elétrica. O corpo humano é um bom condutor de eletricidade, por isso devemos ter cuidado com os raios e fios elétricos que escaparam. Então, por isso, quando a gente for pegar energia, a gente tem que olhar se os fios estão tudo encapado, né? Porque se eles estiverem desencapados, nesse caso a gente sofreu uma descarga elétrica e morrer, né? Aí tem aqui, ó, o magnetismo, que são o quê? Os ímãs, não é? Há mais de 2 milhões de anos, os gregos perceberam que as pedras de determinado material atraíam ferro. Isso aconteceu na Grécia, na cidade de Magnésia. Por isso, o total pedra passou a ser chamado de magnetita. A magnetita é um ímã natural com propriedade de atrair ferro e outros objetos magnéticos. Essa atração recebe o nome de magnetismo, não é? Então, há dois tipos de ímã: o natural, encontrado na natureza, e o artificial, produzido pela imantação de aço, ou seja, pela passagem de energia elétrica em torno do aço. Aí o ímã tem duas extremidades chamadas de polos, nos quais a forma magnética está mais intensa. A Terra é considerada um ímã gigante, pois ela está envolvida por um campo magnético. Assim, ela tem o polo norte e o polo sul magnético. Como consequência disso, qualquer ímã que possa se movimentar livremente alinhar seus polos com
o polo magnético da Terra, o polo norte do ímã atrai pelo polo sul magnético da Terra. Aí agora, lembra que eu mandei fazer essa tarefa aqui, que era para vocês saberem o que é que tinha que afundava na casa de vocês, o que quebrava, o que existia, o que tinha elasticidade. Então, hoje nós vamos fazer essa outra tarefa aqui, ó, da página, da página 340. Então, eu vou só ler isso aqui, ó. Usina de conversão de eletricidade. Aí tem, ó, biogás por meio de biodetentores, que ocorrem a disposição de matéria orgânica e energia química contida em biogás, resultado na decomposição convertida de energia mecânica, movida por um gerador que transforma energia elétrica. Aí tem a eólica, que é isso aqui, ó. É tipo uns cataventos. Aí tem as termoelétricas, que é essas aqui. Aí tem as nucleares, não é? Tudo isso são tipos de quê? De energia. A hidrelétrica, que são feitas nas barragens, as usinas. E a solar, que são as placas de energia. Então, isso são tudo usinas de conversão de quê? De eletricidade. A biogás, essa daqui. A eólica, que é essa. A termoelétrica. A nuclear, a solar e a das usinas. Aí tem aí na tarefa, tem assim, ó. O que é eletricidade? Lembrando-se, gente, que esses assuntos aqui também eu tenho falando sobre a importância da eletricidade. Então eu vou dar só uma leiturinha aqui para vocês verem. Ó, seria bem difícil atualmente a sociedade sem eletricidade. Ela resolveria completamente o modo de vida do ser humano? Não. Todos os aspectos melhoram a sua qualidade de vida. Sem eletricidade, a comunicação entre as pessoas voltaria a ser lenta, feita por mensagem escrita no papel, não é? Transportar por mensageiros ou a pé, por meio de transporte como charrete, navios. Não existe telefonia, nem televisão, né? Se não existisse o quê? Energia elétrica, nem internet, não é? Sem um motor elétrico que desenvolve as indústrias e os transportes, não haveria o quê? Computadores, nem equipamentos elétricos como rádio, televisão e exames médicos, né? Tudo isso foi através de quê? Da eletricidade, não é? Aí tem a energia elétrica, está toda parte, como no sol, no ar, nas plantas, até no nosso corpo e dos animais. As informações trocadas entre o cérebro e os nervos, isso é o impulso nervoso, são transmitidos pelo corpo de forma de impulsos elétricos. Aí aqui tem, perguntando que é eletricidade. Cite 3 usos comuns para a energia elétrica na sua casa. Aí, indique uma atividade que você não poderia fazer sem a transmissão de energia para a sua casa fosse interrompida. O que você não faria se não tivesse energia na sua casa? Aí tem, faça no caderno, quadrado. Aqui você pode responder aqui mesmo, completa as formas de energia estudada. Qual foi o tipo de energia estudada aqui que eu falei? Foi o que? Energia nuclear, a solar. Então aqui aí você vai dizer qual é a vantagem e a desvantagem. Só aí você dá mais uma lidazinha aqui que você vai prestar atenção. Aí tem, cite algumas propriedades dos materiais, que são o que? Elasticidade, densidade, o que? Resistências, não é? Tudo isso. Um lápis caiu em sua mesa. Ele não se quebrou, mas a ponta sim. Explique o que ocorreu, segundo a propriedade do material que foram estudados. Por quê? Porque a madeira de que o lápis que aguenta, né, mais impacto. Já a ponta não, que é o grafite, não aguenta muito, né? O que são ímãs, e aqui você vai marcar o que são objetos que são atraídos por ímãs. O que são objetos que nós podemos atrair? Porque um alfinete, uma moeda, uma barra de ferro, não é? Um grampinho de cabelo. Então, isso que vocês vão olhar se são atraídos por ímã. Então, isso foi nossa aula de hoje de ciência, na página 340. Então, vocês tenham boa tarde e até amanhã. Tchau.